aí, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui conversando com você sobre um assunto de que eu gosto muito, que é prova discursiva. Programa novo surgindo aqui no canal, fica ligadinho, porque aqui você vai saber de todas as novidades sobre prova discursiva e de como você pode se preparar melhor para poder mandar muito bem nessa prova. E o assunto de hoje, no que cai na prova discursiva, TRF da primeira região. Há uma porção de coisas bacanas a se falar sobre esse concurso, banca, prova, super bacana, já está no edital, inclusive, os temas da atualidade que você precisa estar ligadinho aí para poder fazer uma boa prova. Então, separei alguns pontos bem legais, importantes, para você já ir se antecipando, se organizando, para ter um bom preparo, fazer uma boa prova. Vamos lá? Então, aqui, no O que cai na discursiva, primeiro tópico, primeiro concurso que a gente vai tratar, TRF da primeira região. O que tem de legal aqui para você saber, no que você precisa estar ligadinho para fazer uma boa prova? Primeira coisa importante, inscrições vão até o dia 3 de outubro, então de 13 de setembro até 3 de outubro é possível fazer as inscrições. A banca fantástica, Sebrasp, gosto muito dessa banca, tem um monte de coisa para falar dela para você. Prova está agendada aí para 26 de novembro, isso significa que ainda há tempo, bastante tempo, inclusive, para você poder se preparar. E tem que se preparar focando na banca. Por que você tem que focar na banca? Quanto mais conhecimento você tiver da banca, melhor vai ser o seu trabalho, melhor vai ser o seu preparo. Ah, mas professora Dani, como assim tem que saber da banca? Gente, conhecer a banca é essencial. Por quê? Conhecendo a banca, você sabe que tipo, que estilo de proposta ela costuma elaborar. Você conhece melhor os critérios de correção da banca, isso é essencial, faz toda a diferença quando você sabe como a banca costuma cobrar as suas redações, a prova discursiva, como ela é organizada, que tipo de texto costuma aparecer como referencial, como base, quais são os estilos dessa proposta, tem direcionamento, não tem direcionamento, porque conforme a banca, a maneira como vai ser colocada a discursiva para o candidato é diferente. Existem bancas que trabalham com pequenos fragmentos de texto e você deve extrair desses pequenos fragmentos a ideia a ser discutida na redação, e existem bancas como a Sebrasp que gosta de oferecer para você um pequeno texto motivador e direcionamentos. Ele te dá o recorte temático, não deixa você na mão, te dá um recorte temático e ainda coloca ali, normalmente de 3 a 4 itens, o que precisa aparecer na sua redação. Então, você vai se deparar na prova com uma questão bem formulada, dificilmente a gente encontra aí uma falha, uma deficiência em relação aos comandos. Os comandos são claros, aparece já do ladinho do comando o peso que ele tem na constituição da nota dessa discursiva. Então, você acaba ficando, como se diz por aí, com a faca e com o queijo na mão. Conhece a banca, sabe como ela vai elaborar suas questões, segue ali no momento da prova, segue ali as recomendações e tenha certeza de que você vai fazer um bom trabalho. Se torna mais fácil produzir a discursiva quando a gente tem uma banca como o Sebrasp, uma banca de qualidade, uma banca referência nacional e que acaba ajudando bastante o candidato na hora da escrita. E não é só com a elaboração de boas propostas que Sebrasp ajuda. Os critérios de correção também são muito bons, são favoráveis a quem lê, a quem constrói ali um repertório bacana, por isso você deve buscar leituras, buscar diferentes fontes de informação. A banca privilegia conteúdo, isso é muito bom. Sabe, aquela continha danadinha que aparece lá no edital, isso dá um peso muito maior para o conteúdo, que acaba contemplando quase totalidade do valor da prova, em relação a erros. Nós aqui, professores de redação, professores que trabalham com essa questão da prática textual, temos um certo desgosto em relação a bancas que acabam supervalorizando a norma padrão. Não que a norma não seja importante, mas o conteúdo sempre precisa prevalecer. E a Sebrasp faz isso, isso é muito legal. Então, privilegia conteúdo, direciona o candidato, fica mais fácil para você fazer a sua discursiva. Mas tem outras coisinhas interessantes em relação a essa banca, a essa prova TRF primeira região, que a gente precisa olhar. O concurso, ele abriu com vagas para nível médio e nível superior, mas a prova discursiva está ali no edital apenas para o nível superior. E que tipo de prova é, que tipo de assunto vai contemplar? Está lá no edital também. Vamos dar uma olhadinha? Então, o edital, ele traz muita informação, é sempre importante que você faça uma leitura bem atenta dele, e isso faz toda a diferença.
nível superior, prova discursiva, embora o concurso também contemple a oportunidade para quem vai tentar aí o cargo de técnico, que é nível médio. No nível superior, já está lá no edital, isso é bem importante, por isso que a gente tem que ler direitinho, né? Lá nos conteúdos já aparece assim, atualidades somente para a prova discursiva. Isso já te dá um direcionamento muito maior. Então, e é uma coisa assim que nós, observando a banca, percebemos que se torna recorrente trabalhar com questões atuais e questões que tenham uma relevância social. Por isso, quanto mais diversificadas forem as suas leituras, melhor vai ser a sua apropriação de informação para poder trabalhar com ela. Então, o que a banca coloca ali? Ó, tópicos atuais no Brasil e no mundo. Então, não é só uma questão sazonal, vamos olhar aqui o nosso estado, ou a nossa região, ou o nosso país, mas também olhar o entorno, porque de forma direta ou indireta, todos, né, todas as nações acabam se relacionando. Então, e esses tópicos atuais e pertinentes vão se relacionar a questões também importantes, ó, economia, política, saúde, sociedade, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, educação, energia, ciência e tecnologia. Então, tudo aquilo que você vê estampando aí, as capas e as manchetes dos jornais, os sites que trabalham com propagação de informação, os blogs os mais variados possíveis, tudo que se referir a qualquer um, né? Se referiu a qualquer um desses itens que aparecem lá no edital, é importante você ficar ligadinho. Não precisa se preocupar em relação a, nossa, eu vou precisar memorizar dados, vou precisar trabalhar com gráficos, nada disso. Mas quanto mais informação você agregar, melhor. É possível que qualquer uma dessas áreas seja o tema gerador da sua proposta de redação. E uma outra coisa importante, que muitas pessoas também esquecem quando estão no preparo para uma prova, é que a prova discursiva ela também exige um treino. Treino em relação a quê? A leitura, a interpretação e, o mais importante, a construção de inferência. Como é que isso funciona? Veja, eu te dou um tema e você precisa ler esse tema. E quando eu falo em ler, eu não estou dizendo necessariamente um texto, mas você conseguir olhar e perceber as relações, perceber as interpretações possíveis, de que maneira esse tema consegue se relacionar a outros, fazer todo esse esquema, é quase que um mapa mental. E aí você vai agregando informação, e quanto mais informação você agrega, mais conhecimento você tem. É isso que faz falta em provas. Muitas vezes nós lemos redações excelentes, muito boas, com informações falaciosas. Você constrói uma linha de raciocínio que é um equívoco. E isso é um problema de ausência de informação, é uma falha de leitura e de interpretação. A banca vai cobrar isso de você. Outras tantas vezes lemos excelentes textos que fogem daquilo que foi proposto. O texto está muito bom, mas não era nada daquilo que a banca queria. Acaba zerando. Isso não pode acontecer com você. Então, tem que conhecer a banca, tem que ser uma pessoa bem informada, tem que fazer uma boa leitura das propostas, uma boa leitura do mundo, uma boa leitura dos textos, para poder escrever com propriedade. E escrever com propriedade, escrever bem, produzir um bom texto, não significa fazer aquele texto com um vocabulário super elaborado, quase inacessível. Aí você pensa assim, não, mas professora, é uma prova de nível superior, então eu tenho que mostrar aí uma complexidade no meu vocabulário. Nada disso. É uma prova de nível superior, a exigência em relação à temática é maior, quando se comparado a uma prova de nível médio. A exigência em relação à correção, os critérios de correção são mais fortalecidos, digamos assim, em relação ao seu nível de escolaridade, mas isso não significa que o seu vocabulário tem que ser inacessível ou um vocabulário demasiadamente técnico. É preciso tomar cuidado com isso, porque o bom texto, acredite em mim, o bom texto é aquele texto que a gente lê uma vez só e consegue depreender dele o sentido. Quando eu pego uma redação para fazer a leitura e preciso ler 2, 3 vezes, o texto não está bom, porque a informação não está sendo passada pelo enunciador ao interlocutor de maneira eficiente. Eu preciso retomar e resgatar. O texto não está bom. Agora, quando você pega uma redação, lê uma vez só e consegue entender, o texto vai se amarrando, o texto vai se construindo de uma maneira sequencial, aí a redação está boa e não necessariamente o vocabulário é inacessível. Seu vocabulário pode ser simples, isso é uma dica muito importante. Ele não pode ser
pobre. Por isso que nós evitamos as gírias, as palavras generalizantes como coisa. Há uma porção de pessoas que ficam um pouco revoltadas. Como assim, professora? Não posso usar coisa no meu texto? Não, não pode. Coisa é uma palavra extremamente generalizante. Então, você usa para várias circunstâncias na sua na sua oralidade, em conversas com amigos, com entes queridos, familiares, mas na hora de escrever não dá, porque é uma palavra que vai ser ampla demais, eu preciso de uma definição, eu preciso ser muito claro no meu, preciso ser muito claro no texto para que o leitor, que é o corretor, possa entender aí a relação, as referências que você está fazendo. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Há mais coisas importantes, ó, a coisa aí, ó, eu posso usar, tô falando, então na fala tudo bem, é um bate-papo isso que a gente está fazendo aqui, mas há outras informações relevantes ali no edital que é bacana dar uma olhadinha, quer ver? Vamos lá, ó. O que mais, com o que mais a gente precisa se preocupar, né? Então aqui a questão das atualidades, são os temas aqui se destinam, né, as possibilidades de construção de questão. Tem que entender como é a banca, já falei um pouquinho dela, mas é uma banca bastante conceituada, uma banca séria, que produz boas questões. E o mais bacana, o critério de avaliação dela é muito claro. Então, a Sebrasp organiza ali a avaliação do texto e é importante que você entenda que quando eu sei como vou ser avaliado, eu ofereço um texto que se encaixe nesse padrão de avaliação. Sebrasp faz uma avaliação dos textos dividida em macro e microestrutura. O que isso significa? A macroestrutura vai contemplar o assunto, o tema. Eles chamam isso de NC, nota de conteúdo. O conteúdo desse candidato é um conteúdo relevante, é um conteúdo consistente, é um conteúdo condizente com aquilo que foi solicitado? Beleza, está avaliando ali. Quando olha a microestrutura, vai pegar os aspectos normativos. São 3 tópicos. A microestrutura, ela se organiza, ela se divide para o critério da Sebrasp em 3 tópicos. Acentuação e grafia, morfossintaxe e adequação vocabular. A correção, ela vai anotando a quantidade de falhas voltadas a esses 3 critérios, depois se somam todos os erros, há uma continha ali que leva em consideração a quantidade de linhas e esse resultado, a divisão do número de linhas pela quantidade de erros, é que vai ser subtraído da nota de conteúdo e você tem a nota final do candidato. Então, o erro tem um peso muito pequeno em relação ao trabalho e ao trato dado ao tema, que é uma coisa muito legal. Pra gente, pesa demais saber que se você trabalhar bem com o tema, se você colocar ali na sua redação o que nós chamamos de noção de autoria, né, a percepção de que olha só que texto bacana, que texto autônomo, o candidato sabia o que estava fazendo, tenha certeza que você vai ser muito bem avaliado. Há pessoas que dizem assim, impossível conseguir uma nota máxima no Sebrasp. Está errado, é possível sim. E se você não consegue a máxima, você pode conseguir algo muito próximo disso se você se empenhar um pouquinho. Então conheça a banca, isso é muito importante. Olhe provas anteriores, veja como outras questões de redação foram formuladas. É muito difícil acontecer ali a repetição de um tema, aquilo que já fora cobrado não vai aparecer de novo, mas a forma como as cobranças são feitas, isso faz toda a diferença. A linguagem que a banca faz uso, isso faz toda a diferença. E também não é uma linguagem inacessível. E aí você pode se perguntar, tá, professora, mas já entendi tudo isso, tenho que ficar atento, buscar aí, me informar, estar ligadinho aí em todos os acontecimentos, ficar acompanhando questões políticas, econômicas, de segurança, de saúde. Que bacana! Mas como é que eu faço isso? Porque esse é um outro ponto importante que a gente precisa focar aqui. Olha só, como é que eu vou me preparar adequadamente? O que eu devo fazer para me preparar adequadamente? Primeira coisa que você deve fazer para se preparar aí adequadamente é potencializar sua qualidade de leitura e junto à prática. De nada adianta você ler bastante, você ser uma pessoa bastante informada, você ter acesso a um mundo de informação se você não coloca isso no papel. Então você precisa praticar. Exercícios diários, pequenas construções textuais já são suficientes para dar para você um ritmo de escrita que vai sempre, se trabalhado, cada vez ficar melhor.
Então, participe de bate-papo, salas de bate-papo, comece a conversar com outras pessoas, a interagir com outras pessoas, faça leitura de jornais e acesse o painel do leitor, se posicione em relação aos temas, aos textos que você leu. Ah, nossa, li uma matéria muito legal aqui no site do jornal da Folha de São Paulo, vou tecer um comentário. Isso é muito bacana. Acessou aí uma rede social, começa a conversar, a discutir, entre em fóruns de discussão, porque esse exercício da escrita, esse exercício do posicionamento, ele é muito importante, faz diferença na hora de escrever. Nós, né, nós cidadãos, nós brasileiros, temos não trazemos como um hábito mais recorrente a prática da escrita, e isso é um erro, porque aí chega o dia do concurso, você tem que fazer aquele textão lá de 30 linhas, não sabe nem por onde começar. Então, praticar é essencial. Leia bastante, busque leituras de qualidade, busque praticar, porque a prática faz toda a diferença no conjunto aí desse momento de preparo. Assista aos vídeos que nós vamos colocando aqui no canal, fique bem ligadinho, porque isso vai te ajudar. Sai à frente quem se prepara com antecedência, escreve bem quem pratica, escreve com propriedade quem lê. Eu gosto muito de dizer que escrever liberta, e isso é verdade. Se liberte de amarras, se liberte de rótulos, se liberte de restrições que muitas vezes nos são impostas pelo olhar crítico do outro. Diga o que você pensa, porque quando você diz o que pensa, tenha certeza de que colocar isso no texto é bastante tranquilo, se torna mais fácil. Escrever tem que ser algo prazeroso. E você tem que pensar, né? Puxa vida, se eu escrever direitinho, vou ter uma boa nota, vou passar no concurso. Aí eu vou assumir aquele cargo lá no TRF da primeira região que eu tanto desejo. Mas tem mais uma coisa importante que eu preciso mostrar para você. Olha só que bacana. Além de você buscar esse preparo em relação à prova, vai ler, vai praticar, comece a interagir com seus amigos, converse com as pessoas, você também precisa se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, curtir esse vídeo e clicar aí no sininho que está aparecendo embaixo do vídeo para você poder receber as atualizações dos nossos vídeos com bastante antecedência. É isso aí, pessoal, um beijo grande para você e nós nos vemos lá no próximo vídeo.